Hoje eu vou comentar quais foram as minhas leituras do mês de setembro. Setembro foi um mês assim bem produtivo, do jeito que eu gosto. E eu não tô falando de quantidade de livros, se bem que eu li bastante, mas eu gosto justamente daquela sensação de que esse meu lado leitor, ele tá produtivo, né? Mas também, se não acontece, tem época que a gente dá umas enroscadas e a leitura não flui, tá tudo bem, sem pressão. A vida já tem obrigação demais para fazer de um prazer uma obrigação. Então eu vou começar contando 2 e-books. Eu li da Rebecca Solnit o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Esse foi meu primeiro contato com essa escritora, uma escritora norte-americana. Ela é uma ativista, se eu não me engano é uma historiadora, e eu fiquei bastante impressionada com a capacidade da autora em pegar um tema e amplificar a visão, a reflexão, até onde aquilo pode estar envolvido e abranger em ações, em atitude, em questões da sociedade. É um livro assim de ensaio, são vários textos dela. O primeiro é o que leva, né, o título, o que é bastante interessante, o que esse título tem a ver com uma questão de comportamento dos homens em relação às mulheres. É lógico que não são todos os homens que agem assim, homens que acham que podem ter uma postura de explicar para mulheres coisas até que eles não têm muito domínio ou conhecimento, e para mulheres que têm formação na área, conhecimento mais profundo sobre o tema, e eles se colocam nessa posição de superioridade. Então eu gostei muito das reflexões que a autora colocou, lembrando que esse é um dos textos, ela vai abordar outras questões. Eu fiquei assim com aquela sensação de muita curiosidade em ler outros livros dela, porque realmente ela tem uma capacidade reflexiva muito interessante. Gostei muito. Depois eu li um outro e-book, que é de uma autora nacional, que tá aí, olha, bombando, o que deixa, né, um orgulho, porque a gente tem uma enxurrada de livros estrangeiros, e é o livro da autora Carla Madeira, o livro Tudo é Rio, se eu não me engano, publicado pela editora Record. Esse livro me impressionou muito pela escrita da autora. Eu gostei muito da história, mas a escrita ainda é um algo a mais. Ela teve uma sensibilidade para contar uma história que foi oscilando, e tem aí um simbolismo com o próprio título, né? Tudo é rio, se a gente pensar na própria questão das águas do rio. Né? Então havia momentos que era uma escrita mais sensível, mais doce, mais lenta, mais contemplativa. Em outros momentos aquele rio que vem com aquela força da água, com aquela violência. Olha que livro, que história. Nós temos um casal e a gente vai ver todo desde que eles se conhecem, como que essa relação é estruturada, como é o sentimento desses personagens. Há uma tragédia que acontece na vida deles, que marca, né, uma cicatriz muito profunda. E nós temos em paralelo uma outra personagem, que é a Lucy, é uma prostituta, que os homens são enlouquecidos por ela, né? E é ela quem escolhe com quem ela vai, né, se deitar. Olha, que livro, que leitura, gostei do começo ao fim. Aliás, é um livro que te fisga ali, ó, na primeira página, e você só larga quando acaba. Gostei de tudo, da história, do final e principalmente da escrita da autora. Quero mais Carla Madeira para ler. Depois eu li esse amorzinho tanto em termos de história, porque foi um livro que me envolveu muito, e em edição, essa edição dantofágica é, né, um show. A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Gostei muito desse livro, é um livro que traz toda uma reflexão sobre escolhas que a gente faz na vida e por que a gente faz, quantas coisas a gente faz porque é o que a sociedade diz que é o certo, é o que é mais conveniente, e será que isso nos faz feliz, né? Então é um livro assim
escrito há tanto tempo, mas é tão atual o quanto que a gente sofre a influência de coisas que são impostas. E a escrita de Tolstói, uma narrativa incrível, um personagem assim que eu fiquei assim muito ali próxima dele, né, sentindo ali toda a angústia dele, toda essa revisão que ele faz da vida. Olha, gostei muito. E para quem tem medo de clássico, tá aí como uma ótima sugestão, A Morte de Ivan Illich. Depois eu li Ex-Mulher, é um thriller psicológico. Eu já gravei vídeo, então não vou falar muito sobre ele, vou deixar aqui embaixo para vocês o link do vídeo. Gostei muito dessa história. Nós temos aqui, né, a história de uma mulher que é deixada e não tá bem com essa questão, e o marido que refaz a sua vida com uma nova mulher, né, e tudo o que isso vai acarretando, a forma como esse marido, ex-marido, se relaciona com a ex-mulher e atual esposa. Olha, um livro também de leitura envolvente, eletrizante, é um livro que te fisga e que não é um livro previsível. Outra leitura foi essa biografia do Mengele, também gravei vídeo. É considerado uma biografia, mas não abrange a vida toda do Mengele. Começa a contar a história a partir dos anos de formação dele, e a gente pode, através das pessoas que conviveram com ele, que relatam, né, o comportamento do Mengele, ter um pouquinho mais de indícios de quem é a pessoa por trás do Anjo da Morte, esse médico que cometeu no mínimo atrocidades no campo de Auschwitz e que ficou conhecido por esse apelido terrível, né? E o livro vai contar, né, desse momento de formação até o final da vida dele. Eu gostei muito da leitura, eu queria saber mais ainda do Mengele, mas fiquei satisfeita com o trabalho do autor, sim. Assistam o vídeo, né, onde eu comento um pouco mais sobre essa experiência. Li um clássico que eu queria há muito tempo, e tem alguns livros, eu não sei se isso acontece com vocês, onde eu fico, parece que escolhendo o momento para ler, eu tenho um certo receio da expectativa. Expectativa para mim é algo muito complicado, quando ela tá altíssima, ela pode interferir na minha avaliação da leitura, do meu prazer com essa leitura. E eu escolhi no momento certo para ler O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Também gravei vídeo, vou deixar, como eu disse, linkado aqui embaixo. Eu li por essa edição do Clássico Zahara, uma edição comentada, muito boa para fazer a leitura desse livro. E eu só posso dizer que eu gostei demais dessa história. É uma história que eu digo que ela é fora da casinha, não é uma história de amor convencional, é uma história muito diferente, mas é uma história muito intensa, né? Os sentimentos aqui estão muito presentes, e a gente entender esses sentimentos é viciante, né? É muito motivador você querer entender um outro lado de uma história de amor. Gostei muito, recomendo, assistam o vídeo, vocês vão entender um pouquinho mais. Depois eu li 3 quadrinhos, na verdade um é mangá, e eu vou falar dele, que é o Virgem Depois dos 30, também gravei vídeo sobre ele. Esse é um mangá documentário, ele é uma revelação de uma questão, tanto social como de saúde mental do Japão. Então, como é um documentário, isso é algo real. E o autor, ele que cria o enredo aqui, ele vai entrevistar pessoas reais, né, e vai retratar aqui o que acontece com essas pessoas. São homens com mais de 30 anos que ainda permanecem virgens. E eles não estão nessa condição porque eles optaram assim. Não, eles queriam, né, se envolver com mulheres, ter um outro tipo, né, de vida afetiva e sexual, mas não conseguiram, e isso traz
consequências muito sérias em diversos setores da vida desses homens. Olha, gostei muito da leitura, fiquei chocada porque a gente tem aqui um percentual muito significativo de homens nessa condição e o que isso representa socialmente para a vida emocional e psicológica deles. É chocante e é um mangá para maiores de 18 anos. Depois eu li Golpe da Barata. Esse é um mangá da Comic Zone, ele é um lançamento do autor Gato Fernandes. Golpe da Barata tem fantasmas em casa. Ele é um mangá que tem, né, algo de... ele é autobiográfico, então a autora, ela vai... Gato Fernandes, aliás, ela é uma mulher. Aqui está a foto dela. Não sei se focou para vocês, focou. Então, ela é uma mulher que vai falar de algo que aconteceu na vida dela. É um quadrinho que ele vai, infelizmente, retratar de abuso na infância. E é um quadrinho, assim, muito sensível. É um quadrinho triste, mas ele passa essa sensação de real. Esse título é um título simbólico, mas que tem tudo a ver com a vida dessa garotinha. Olha, eu gostei muito dessa leitura, foi assim um quadrinho que me conquistou assim do começo até o final, mas não tinha como não ficar com uma sensação assim de pesar, né? Pelo que essa garotinha passa e da forma como ela, vamos dizer assim, ela vai sentindo e reagindo a esses acontecimentos. Para quem tiver interesse pelo tema, porque é um tema muito delicado, eu recomendo muito a leitura. E finalizei o mês com uma HQ que eu queria há muito tempo, que é o Rugas, do Paco Roca. Esse aqui é publicado pela Devir. Esse aqui vai contar a história de um senhorzinho que ele é deixado pelo filho numa casa de idosos e logo ele se vê, né, com sintomas de demência. É um quadrinho que eu tinha uma expectativa muito grande, ele me foi muito recomendado em vídeos assim de pessoas que assistiram, canais que eu acompanho e que elogiaram demais. Eu digo que eu gostei muito, mas ficou com aquela sensação de que eu queria mais profundidade. Ele é um quadrinho assim, que você se envolve, ele é muito sensível, ele retrata muito bem diversas personalidades, né? Diversos senhorzinhos e senhorinhas dentro dessa casa de idosos. Comportamentos que a gente vai muitas vezes reconhecer na família, num tiozinho que a gente tem mais idoso, num avô, né? A gente reconhece, é muito bem retratado. Só que eu fiquei com aquele gostinho que eu queria ainda um pouquinho mais de profundidade nessa história. Não é que a HQ seja superficial, não, mas acho que foi um pouco também da minha expectativa, né? Eu gostei muito, né? Eu dou 4 estrelas para essa HQ, mas eu achava que seria algo assim que iria me arrebatar. E não foi isso. Me envolveu, gostei, mas não foi algo assim que me arrebatou. E o trabalho artístico é incrível. A gente tem um traçado até com um ar assim mais... Ele tem uma mistura, parece que de um traçado mais vintage, mas ao mesmo tempo moderno. Não sei explicar para vocês, não sou especialista nisso. Mas eu gostei muito, tá? Com essas ressalvas que eu coloquei aqui para vocês. Bom, então foram essas as minhas leituras do mês de setembro. Como eu disse, foi um mês que eu gostei muito, né? Me senti bastante produtiva como leitora. E fiquei feliz de ler aí, né, alguns clássicos que eu queria há bastante tempo, quadrinhos também que eu tava namorando, novidades. Foi um mês bem bacana. Deixem aqui nos comentários o que vocês leram,
o que vocês leram e gostaram muito, né? Até para que a gente possa trocar esse tipo de informação, aumentar a nossa lista, né? Infinita de livros desejados. Desejo para vocês ótimas leituras, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!